Pessoal, então meu convidado de hoje é o presidente e fundador do Projeto Apacentar, Moisés Miranda. Moisés, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar do Conversa Cadeira. Fala um pouco para nós de você, quem que é o Moisés Miranda? Então, queridão, obrigado, Adriano, em primeiro lugar, né? Obrigado aí, o podcast versão 90 aí. Obrigado, nosso querido Adriano aí, pelo convite. Eu sou o pastor Moisés Miranda, fundador, presidente do Projeto Apacentar, Centro Terapêutico Transformando Vidas, que é o Projeto Apacentar. É uma comunidade terapêutica sem fins lucrativos, de utilidade pública municipal e estadual. Poucos sabem disso, né? E eu fundei o Projeto Apacentar, Adriano, porque depois que eu me separei do primeiro casamento, eu entrei em crise de ansiedade e uma depressão muito grande, muito profunda, e eu comecei a beber e fazer uso de drogas, né? E eu achava que ninguém sabia, né? E eu comecei a usar droga e beber dentro de casa, escondido, não fazia isso na rua e nem com amigos, né? Então tinha na cabeça que ninguém sabia, né? Mas eu entrei numa neura muito grande, cara, e cheguei a várias vezes a ponto de cometer suicídio, tentativa de suicídio mesmo, porque eu via que eu não conseguia largar daquilo, que eu não conseguia parar. E eu pedi para Deus uma estratégia para que eu parasse com isso, né? Tentei por várias vezes sozinho, não consegui. Contava nos dedos, 45, 60 dias e recaía de novo, por umas 3 vezes aconteceu isso. E Deus me deu a estratégia, entendeu? E eu pensei, caracas, eu não consigo parar. Eu estou tentando e não consigo, eu também não posso ficar nessa vida. Eu tenho filhos, que legado que eu vou deixar para os meus filhos, que legado que eu vou deixar para a minha sociedade, para a minha geração. Então, preciso sair disso. E a estratégia que Deus me deu, não precisei de ficar um dia em comunidade terapêutica, né? Não recomendo para ninguém que faça isso. Se precisar de ajuda, procure urgente uma comunidade terapêutica. E são pessoas treinadas, capacitadas para ajudar pessoas, né? E eu pensei comigo, né? Eu vou ajudar pessoas a saírem dos vícios, né? Mesmo usando, eu vou ajudar pessoas. E comecei a fazer isso. Comecei a descobrir onde tinha comunidades terapêuticas, onde tinha chácaras de recuperação de dependentes químicos, e comecei a ajudar pessoas. Hoje nós temos empresários em Telemaco Borba que há 15 anos atrás a gente tirou da rua, debaixo de um abacateiro, por exemplo. O cara não tinha nem documento. Hoje o cara é um empresário, hoje o cara tem chácara, hoje o cara é bem sucedido, e foi através do nosso trabalho. Então Deus me deu essa estratégia, né? E eu pensei comigo, enquanto eu estiver fazendo esse trabalho, eu vou estar em pé, eu não vou recair. Isso já fazem 15 anos de sobriedade, né? Então, hoje eu digo assim, Adriano, que abaixo de Deus, acima de mim, acima dos meus filhos, é a minha sobriedade, porque a minha sobriedade depende de... aliás, os meus filhos, a minha vida depende da minha sobriedade, o meu trabalho depende da minha sobriedade, né? Então eu sou esse cara que você está vendo aí, né? Sério, irmão, que história. Eu não sabia que era esse o motivo de te levar a montar o Projeto Apacentar. Eu não conhecia a tua história, tá? Mas é uma história aí de luta. E muito obrigado por ter vindo contar pra gente. Eu inclusive já participei de algumas entrevistas, já fiz palestras na Clabin, por exemplo, sobre o uso de drogas, sobre recuperação, e nunca contei essa história. Faz isso que eu falei pra você, como pros meninos da versão 90 agora mesmo, né? Eu vou revelar coisas aqui que eu nunca falei antes em entrevistas, vai ser em primeira mão mesmo, né? Então a minha história é essa aí, cara. Que legal. É uma história de superação, né, cara? Que legal. Como que vai ser o corte de cabelo, meu amigo? Nosso corte hoje nosso Adriano, o mais profissional, temos com barba aí, confiança total, né? Obrigado. Vamos fazer aquele corte então navalhado, né? Entendeu? Vamos fazer aquele cortinho navalhado aí, um degradê navalhado aí, pra ficar bem top aí, Ficar né? bem top. Bem top. Vamos lá, meu amigo. E lembrando que o Adriano não é de hoje que ele corta o meu cabelo, e
E é parceirão do Projeto Apacentar, inclusive, né, Adriano? Opa, Às vezes você sempre tá lá cortando o cabelo da molecada lá, né? Dando testemunho e ouvindo o testemunho da rapaziada lá, né, Adriano? Isso aí, com certeza. Isso reforça muito o tratamento dos meninos lá, né? Sim, com certeza. Tá, mas a gente sabe, assim, da dificuldade que é para recuperar uma pessoa, sei lá, uma pessoa dependente. Qual que é, tem um número de pessoas que a gente consegue recuperar, que você consegue recuperar, ou que as clínicas no Brasil hoje conseguem recuperar? Como que é feito essa medição? Tem uma medição? Tem, queridão. Tem uma estatística, inclusive, nas clínicas do governo. Hoje tem uma estatística que é 400 por uma. A cada 400 que passa numa clínica hoje, uma pessoa apenas se recupera, 399 volta a usar droga. Sério? As comunidades terapêuticas, porque a gente trabalha o primeiro pilar, que é a espiritualidade, o segundo pilar, que é o caráter, terceiro a disciplina e o quarto o trabalho, então nós temos aí um índice um pouco melhor, sabe? Mas chega a ser quase desanimador, sabe? Hoje a gente está falando de uma pandemia muito grande a nível de mundo hoje, que é o crack, e infelizmente a nossa sociedade, os nossos políticos não olham com bons olhos para isso, entende, Adriano? Então a gente trabalha aí em torno de, só para o teu governo, em 2024, nós acolhemos no projeto Apacentar 224 acolhidos. No final do ano, a gente tinha 12 recuperados. Desses 12 recuperados, um acabou falecendo, né? No uso das drogas. Sim. E tem no mínimo uns 3 que recaíram. Então hoje a gente tem aí, de 224, 8 caras em pé. Então chega a ser quase desanimador. Você trabalhou duro o ano todo, na correria, para recuperar? A recuperar 8. Chega a ser quase desanimador. De 224, camarada, você conseguir olhar assim e falar, caracas, tem 8 caras, mas tem 8 caras que recuperou a sobriedade, restituiu a família, recuperou o trabalho e hoje está produzindo na sociedade. Aí a gente volta para a Bíblia, onde a Bíblia fala assim que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então você conquistou 8 almas, a gente fica super feliz com isso, né? Com certeza, é muito, né? É muito. E eu digo sempre assim, o camarada que vai para a comunidade, digamos assim que tenha 10 caras na mesa e você vai ministrar para os 10. Caracas, daqueles 10, você sabe que vai recuperar 2 apenas. Entendeu? Mas você não sabe qual é. Você não sabe qual é, então você tem que investir. Nos 10 igual. Nos 10 por igual, sem saber qual deles que vai ser os 2, entende? Então, não é fácil, é fácil. Você acredita que pelo fato de você ter passado pela mesma situação que eles, que você acredita tanto e aposta, mesmo sabendo que é tão pouco o número que vai se recuperar? Sim. Você sabe que vale aquele 1 porque você sabe que vale em você. Sim. Você sente na pele. Bom, eu sou só 1, mas valeu a pena eu estar hoje assim, sobe. Sim. Então vai valer a pena ter mais 1, 2, 3, 8. Sim. Isso? Te dá mais força ou não? Sim, com certeza. 2024, por exemplo, eu tive um camarada no começo do ano, ou final de 2023, não me lembro bem. A esposa trouxe o cara, falou, eu vou deixar ele aqui, tipo assim, desovar na chácara da recuperação. Eu vou trazer ele aqui, mas eu nunca mais quero ver a cara dele. Eu peguei ranço desse cara, eu nunca mais quero ver a cara desse cara. Aí eu profetizei na vida dela, falei, não, vocês vão restituir o casamento de vocês e vão ser muito felizes. Ela falou bem assim, tudo bem, respeito você, respeito o que você está falando, mas eu não quero mais ele, eu não quero mais ele na minha vida. Final do tratamento do camarada. Ele voltou para casa, restituiu a família e hoje ele é um missionário em Ponta Grossa, entendeu? Ele nos ajuda, ele envia os camaradas para cá, ele ajuda de alguma forma ou de outra, está sempre aqui na comunidade, trazendo o testemunho dele.
Entendeu? Então é gratificante, Não tem palavra para expressar a não ser gratidão, e é gratificante mesmo, porque é uma alma, né? Sim. É uma vida que você conseguiu recuperar. E o que eu vejo assim, por exemplo, se o camarada vai para a comunidade, ele ficou 9 meses, que é o período que a gente propõe, né, o tratamento, que é 6 meses de recuperação, desintoxicação e 3 meses de ressocialização. Mas vamos dizer assim que o camarada, ele vai para a comunidade, fica os 9 meses e ele sai e vai recair nas drogas de novo, no álcool. Sim. Cara, eu fico na minha mente, na minha consciência de que ele viveu 9 meses a mais devido ao nosso trabalho. Ele teve 9 meses de vida a mais por causa do projeto Apacentar. Então é o que nos mantém em pé e é o combustível que nos fortalece. 9 meses a mais isso. de oportunidade de arrependimento, de oportunidade de conhecer Jesus, que você apresentou para ele. Sim. Né? E aí é com ele, né? Aí Se ele vai aproveitar a oportunidade ou não, né? Sim. Eu já tive cara, nada contra quem é ateu, né? Sim. Até porque a comunidade existe, não é para pregar o evangelho para ninguém. Sim. Porém, a gente usa dessa estratégia do evangelho, do cristianismo, para recuperar vidas, né? Sim. Mas é a escolha de cada um, né? Eu digo que Deus respeita a escolha de todos nós, né? Sim. Então, quem somos nós para não respeitar a escolha do camarada? A gente vive de escolha, né? Tudo que a gente vive, tudo que a gente faz é fruto das nossas escolhas, né? Então, eu digo, se o camarada for lá e ficar 15 dias dentro da comunidade terapêutica, eu falo, cara, ele foi embora, ele recaiu, mas foi 15 dias a mais de vida que ele teve através do nosso trabalho, né? Com certeza. Eu acompanhei uma situação, até vou falar aqui, não vamos falar nome também, né? Deixa eu só pegar um papel. Quando eu estava lá ministrando o curso para um dos internos, né? E um dos teus internos fugiu, né? Saiu. Foi para Ponta Grossa, eu acho. E usou droga, e caiu lá, e o pessoal estava batendo nele, eu acho que batendo nele, machucando ele lá. E você pegou um rapaz, que você não sei quem que é o rapaz, pegaram o carro, foram lá em Ponta Grossa, resgataram o menino e trouxeram de volta. Mesmo ele tendo fugido, indo lá, aprontou. E eu falo, tempo, era no final de semana, né? Final de semana. Tirar o teu tempo da tua família para correr atrás. Tem que ter amor, né? Pelo projeto, pelo que você crê e pelas pessoas, né? Claro. A gente vive, eu acho que a gente veio com a missão nessa terra, Adriano. Eu digo para todos eles lá, eu ministro diariamente para eles, a gente faz o devocional de manhã, e eu procuro dizer para todos eles que a gente só vem com um propósito aqui na terra: conhecer a Deus e amar o próximo. É só isso. Conhecer a Deus e amar o próximo. Então, quando o camarada... É um mandamento, né? É um mandamento. Quando o camarada ele sai da comunidade, aí ele vai para Ponta Grossa e ele liga para nós, lá do albergue de Ponta Grossa, dizendo, cara, eu apanhei muito aqui, infelizmente, eu cheguei na rodoviária, ele recaiu, ele bebeu, e daí os caras estavam no portão do albergue esperando ele sair para matar ele. Eu falei pro coordenador nosso lá, que é o Leandro, que também é um cara que se recuperou no projeto Apacentar, está há 3 anos comigo, ele é morador de Apucarana, um camarada, é o braço direito meu lá. O cara é uma benção, Leandro, você conhece ele. Sim. Leandro, vamos buscar o cara? Vamos buscar o cara. Fomos lá em Ponta Grossa, no albergue, retiramos ele do albergue lá, inclusive com apoio de policial, tudo, né? Sim. E saímos na madrugada lá, senão ele tinha morrido, para conseguir tirar ele de lá. E outro camarada também, que você começou a ministrar o curso na vida dele, ele saiu também por escolha, ele terminou o tratamento, foi para São Paulo, e a gente ministrou a vida dele, falou, cara, não é o tempo ainda, fica aí e tal, ele quis ir embora. Achou que estava preparado. Achou que estava preparado. Resultado, voltou para o tratamento, voltou, e hoje ele é um dos líderes lá da nossa comunidade, né? Entendeu?
O Jeanzão, ele é um dos líderes nossos lá, um dos monitor. Está na bênção, graças a Deus. E eu digo que tudo é fruto de escolhas mesmo, né? Lembrando que hoje a adicção, né? A adicção, que é a drogadição, hoje é reconhecido pela ONU, né? Pela Organização Mundial da Saúde, como doença mesmo. Hoje ele está no Código de Doenças, CID-10F192. O álcool e as drogas é considerado como doença, porém não é encarado pela sociedade como uma doença. Principalmente o álcool. Principalmente o álcool. O álcool é a pior das drogas que existe. Normal. A pior droga que existe é o álcool. E daí a pessoa acaba ficando, vamos dizer assim, na sociedade, usando o álcool, aprontando. Ah, não, mas é normal, não é droga, é ilícita, né? Aí o cara vai ver. É pior, porque ele pode usar dentro de casa, né? Sim. Ele pode ser agressivo, né? Ele pode fazer mal para ele, mal para os outros, mas não é droga, então não tem problema. Sim. Né? Para ele, né? Eu digo que o álcool é a pior droga que existe, porque você vai comprar o açúcar no mercado, você vai comprar o arroz no mercado e tá o litro da cachaça do lado. Junto, né? Tá junto. Então, e a abstinência do álcool é terrível. Por exemplo, você não vê na abstinência da cocaína, do crack, da maconha, por exemplo, você não vê da convulsão no cara, do cara enrolar a língua ali, do cara... E o álcool dá convulsão do cara de ter que chamar o SAMU, sabe? É terrível. E até esses dias eu questionei, que eu faço parte hoje do Conselho Municipal de Saúde aqui de Telêmaco Borba, né? Eu sou um dos conselheiros e eu fiz a seguinte questionamento para o nosso secretário municipal de saúde e para o nosso chefe da primeira regional de saúde de Telêmaco Borba, qual é a política de saúde pública que nós temos voltado para a saúde mental em Telêmaco Borba, exclusivamente para as drogas, né? Entendeu? Então é algo sim a ser questionável, algo a ser, sabe? Não tem, né? Não, é incrível de você ver. Era uma das perguntas que eu ia te fazer. Que apoio você tem Você tem apoio governamental, governo, municipal, alguma coisa? Hoje não temos apoio governamental Direto, assim? Direto de nada, financeiro nenhum, entendeu? Hoje a gente sobrevive, eu falo sempre que a gente sobrevive pelos milagres de Deus e ajuda de vocês, né? Sim, doações deixa eu dar um exemplo aqui. A churrascaria da Alcool, né? O Fião, por exemplo, da Igreja Católica ali, o cara faz doação de carne para nós, eles, né? O segundo domingo do mês, segundo sábado do mês, a gente faz campanha de alimento no Mercado Box. E a gente vai sobrevivendo dessa forma, né? Dessa fase. Apesar de sermos uma entidade sem fins lucrativos, de utilidade pública municipal e estadual, não somos reconhecidos ainda pelos nossos governos. Sim. Mas estamos lutando para isso. Sim. Sabe? Estamos lutando para isso, estamos nos precavendo de documentos para isso, para tão logo a gente possa ter esse apoio, né? que faz tanta falta, sabe? Faz muita falta mesmo. No entanto, nós não conseguimos nos mantermos, a comunidade, a gente não consegue manter sem uma rede de apoio. Por exemplo, o que é uma rede de apoio? Você. Você vamos dizer assim, uma trave de futebol, aquela rede que tem atrás da trave de futebol, se ela tiver furada, se ela tiver rasgada, vai passar a bola por ali. E se aquela rede tiver os gomos tudo certinho em dia ali, não tem como passar a bola ali. Um vai lá, corta o cabelo, o outro vai lá, doa um alimento. É isso? É isso aí. Do alimento. Outro vai lá, paga uma luz. Isso, outro ajuda a pagar o aluguel. Outro paga uma água. Isso, e é assim que a gente vai sobrevivendo. Só que aí assim, como não é nada fixo, anda na corda bamba, né? Anda na corda bamba. Anda com medo. Sim. Todo mês. Nós temos um projeto... Só Deus mesmo, igual você falou, né? Algumas revelações que eu falei para vocês e que eu ia trazer, né? Nós temos um projeto para que o projeto Apacentar se torne... tão logo, eu digo sim que ainda esse ano, uma grande indústria
de móveis planejados e móveis rústicos. Nós temos todas as máquinas que nós já ganhamos para isso e estão, inclusive, já construímos o barracão, estão todas montadas já, né? A nossa indústria de móveis planejados e móveis rústicos. E o que a gente estava esperando? Que Deus levantasse um professor para que desse aula para esses moleques, porque daí o que acontece? O índice da recaída é muito grande, porque você tira o camarada da rua, você até recupera, ressocializa o camarada, mas ele volta para a família desestruturada, ou ele volta para a rua, desempregado. Às vezes a família não quer de volta. A família não quer de volta e o camarada não tem outra opção a não ser voltar a usar droga. E quando você... Isso é já experiência feita já por nós. Quando você coloca o cara no mercado de trabalho, por exemplo, vai o Adriano Gomes e dá um curso para o camarada de cabeleireiro. Aí você coloca o cara no mercado de trabalho, cara, tipo assim, a chance de recaída vai diminuir muito, entendeu? Então, a partir do momento que a gente tiver a nossa fábrica de móveis planejado e móveis rústicos funcionando, aí você vai recuperar e vai ensinar o camarada uma profissão, eu acho que a chance de ele não recair é muito grande, sabe? E sem dizer que também consegue recursos próprios para ajudar a manter a... Realmente. Consegue desenvolver recursos. Justamente. E ele também se sente útil lá. Justamente. Trabalhando e dando resultado. Se torna ali uma chance que o camarada ter. Por exemplo, essa semana me pediu ajuda um camarada que já foi professor de marceneiros no Senai. Olha aí. Ele estava, infelizmente, viciado no álcool, né? E ele me pediu ajuda e eu fiz o acolhimento dele essa semana. Na hora eu agradeci a Deus, falei, Deus, obrigado. É provisão do Senhor, provisão de Deus. Chegou o professor que a gente tanto esperava. Ele então, precisando de ajuda e você precisando. E eu precisando da mão de obra dele, do professor. Então vai ser uma grande escola de marceneiros dentro do projeto Apacentar. A gente já está se organizando, já está tudo montado o barracão e logo estaremos inaugurando a nossa escola de marceneiros lá, o projeto Apacentar. E daí aquilo que você falou, o projeto vai se tornar autossustentável. A gente não vai precisar mais, cara, sofrer para pagar um talão de água, de luz, pedir ajuda de um, ajuda de outro. Você vai vender o teu produto. Sim, ou ele vai fabricar os móveis, ele vai ganhar uma comissão por ter fabricado, por estar ensinando a outra pessoa a profissão dele, e vamos ter um móvel para vender e manter o projeto. Sim. E o nosso sonho é que ele tome café da manhã todos os dias com presunto e mussarela no café da manhã, né? Coisa boa. Entendeu? O mínimo, né? No mínimo. E você devolve a dignidade para o cara quando você ensina a profissão e coloca ele no mercado de trabalho, né? Hoje eu vou perguntar para você, não sei se é uma pergunta correta. Hoje, o cara chegou lá para pedir ajuda. A família ou ele precisa ter condições de pagar ou não? Não. Não é cobrado nada? Não é necessário. A pessoa ajuda se puder. A gente pede uma ajuda de custo. A gente fala assim, ó, nós não cobramos para ajudar a ele se recuperar. Sim. No entanto, se a família tiver condições de ajudar a gente a pagar aí um talão de água, um talão de luz para pagar o aluguel, tá tudo certo. Mas tem muitas famílias, nós temos muitas famílias que a pessoa fala, o meu filho precisa se recuperar, ele deixou 3 mil de dívida aqui que eu vou ter que pagar e eu ganho tanto por mês, eu não tenho condição. Eu falei, não, traz o camarada para a gente prioriza a vida, prioriza a recuperação, a ressocialização dele, né? A gente prioriza isso. Com certeza. E tenho certeza que no demais as coisas serão acrescentadas. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Sim. Se eu sei o meu propósito, que é me conhecer a Deus e cuidar do meu próximo, está tudo certo e vamos plantando, né? Vamos semeando no reino de Deus, entendendo de que a lei da semeadura, ela existe, ela é real, tudo que você plantar você vai colher, sim, né?
Então, a gente ensina isso dentro da comunidade, né? Que é a lei da semeadura. Porém, a gente não prega religiosidade lá dentro, né? A gente prega o cristianismo, né? A gente prega Deus dentro da comunidade. Que João 8:32 diz assim: conhecereis a verdade, só a verdade vos libertará. João 8,36 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não tem outro caminho a não ser Jesus, a não ser Deus, né? A gente faz a nossa parte, tudo bem, o camarada faz a escolha dele, mas quem pode libertar é só Jesus. Eu falo para eles, cara, não espere nada de mim, mano. Espere pouco de você, espere tudo em Deus, né? E nós não somos falhos, né? Todos, né? Somos falhos. Né? E eu digo sim que a questão, tudo é a escolha mesmo, né? O camarada vai viver aquilo que ele escolheu. A gente pode dar alguns nortes para o cara? Pode dar uma direção, a gente dá a direção. Mas quando Deus cria o mundo, ele cria o céu, por exemplo, para ele reinar. Espírito nenhum vai reinar no céu, né? É para Deus governar. Na terra, quando Deus cria a terra, ele fala para o homem, governe sobre a terra, sobre os animais da terra, né? Então está mais do que claro que nós vivemos as nossas escolhas aqui, né? A gente fala, tem camarada que chega lá e fala assim: ah, Moisés, mas eu só uso maconha. Eu falei: ah, tá bom, e qual a diferença que você acha? Não, maconha é a droga da paz, é a droga da... Não, tá bom, é a droga da paz? Então tire a droga da paz para você ver o demônio que ele vai virar, entendeu? Então não tem droga boa, né? Não tem droga boa, né? Toda droga é droga, todo álcool é álcool. E o camarada, eu digo assim, nunca deve entrar para esse mundo, porque entrou é um mundo, pode se tornar um mundo sem volta, né? Nós tivemos recentemente na comunidade um menino, muito bom menino, ele ficou 1 ano comigo agora. Ele faleceu agora aos 32 anos e eu cuido dele desde os 17, 18 anos mais ou menos, entre recaídas, entre indas e vindas, né? E sempre a gente ministrando a vida dele, olha, pode ser a última oportunidade. E a gente se apegou muito no último tratamento dele. A gente se apegou muito, ele chegou a ser monitor da comunidade terapêutica, né? E ele fez um curso de monitor e coordenador de comunidade terapêutica. E, no entanto, dia 10 de março ele resolve sair da comunidade terapêutica. Saiu, infelizmente, antecipadamente, não devia ter saído. Sim. E o que acontece com ele? Ele sofre um acidente e perde a vida dele, né? Numa madrugada, né? Numa madrugada ele cai, quebra o pescoço e perde a vida dele. Então eu falo para eles, né? Aproveita a oportunidade, que pode ser a última. Continuar, mas... Moisés, tem alguma história? A gente está falando da dificuldade dos meninos, né, de se recuperar, a porcentagem que é muito baixa, mas você tem alguma história assim de algum menino lá que você viu a recuperação dele, que entrou lá, que passou por situações, não precisa falar nome, né? Mas que passou por situações difíceis, mas que você vê que hoje ele está recuperado e bem-sucedido, digamos assim, tocando a vida, vivendo a vida, sem recaída, há um bom tempo? Tem sim. E você possa dizer, não, olha, isso aí valeu a pena. Sim. A gente acolheu um menino de Guarapava e ele estava muito aprofundado mesmo nas drogas, né? Aí quando ele chegou, eu olhei para ele assim e falei: cara, quantos anos você tem? Ele falou: tenho 26 anos. Falei: tá vivendo tudo isso já, meu irmão? Ah, não sei, pai e tal. E pelo pouco que eu conversei com ele, porque a gente faz uma triagem antes de acolher o camarada para ver se realmente ele quer uma recuperação, ele tá só para passar um tempo ali, né? Então, o que eu falei para ele? Cara, mudança de hábitos, lugares e pessoas. Enquanto você não entender que você precisa mudar hábitos, lugares e pessoas, você vai viver nessa drogadição e essa drogadição pode matar você. Então eu falo para você não vai voltar mais para a tua cidade de Natal? Não, cara, lá está minha família, lá está minha vida. Eu falei: não,
eu vou ajudar você, mas eu vou profetizar para a sua vida que senão vai voltar mais para a sua cidade natal. Que Deus tem um projeto de vida para você aqui em Telêmaco. Aí o camarada, ele ficou 1 ano comigo também, e ele fez curso de monitor e coordenador de comunidade terapêutica. Ele foi um dos nossos monitores durante algum tempo. E ele começou a ir para uma igreja e conheceu uma moça na igreja. E ele se apaixonou por essa moça por ele, a moça da igreja, trabalhava no comércio. E eu, caracas, eu comecei a lembrar, né, do momento em que ele tinha chegado na comunidade, que eu tinha profetizado para a vida dele que ele não voltaria mais para a cidade, né, de origem dele. Aí eu falei para ele, cara, você tem um sonho? Ele falou, eu tenho. Vários, inclusive. Eu falei, qual é o sonho que você teria para hoje? Ele falou, o sonho que eu teria para hoje é fazer um curso de ciências contábeis. Eu falei, então você vai fazer, em nome de Jesus, cara, eu vou declarar para você. Aí eu corri e tal, descobri que a prefeitura paga na Unifateb 2 cursos por ano. Eu creio que de todos os cursos que tem lá, como incentivo, a prefeitura paga. Até o de medicina teve. Então, até a de medicina teve, né? A prefeitura pagando. Aí levei ele lá, foi 2 domingos que eu fiquei com ele, do meio-dia até as 5 da tarde lá. E tranquilo e tal. Ele fez, ficou muito empolgado, animado. Quando saiu o resultado, camarada, primeiro lugar em ciências contábeis. O cara queria mesmo, hein? Muito feliz, começou a fazer o curso, já está no 3º ano, trabalha numa empresa aqui em Telêmaco já há 3 anos. Que legal. Entendeu? Hoje ele é obreiro na igreja, na comunidade Alcance, né? E, cara, é um cara que traz muito orgulho para nós. Eu digo sempre que ele é o nosso cartão de visita da Apacentar. Tem jeito, é só o cara Sim. se entregar, né? Sim. Tem outro camarada também, esse eu posso dizer para você o nome dele, Leandro. Leandro veio de Apucarana. Esse é o que está com você, de chefe lá? Isso, ele é o meu coordenador lá. E a esposa dele chegou a falar para mim, cara, eu tenho o ranço desse cara, entendeu? Eu não quero saber dele mais. E o que acontece? E às vezes a gente compreende a pessoa, Sim, né? sim. Para pensar. Sim. Se o cara é a esposa chega em casa, né, drogado e tudo mais, né? Às vezes a gente entende o lado, né? Sim, com certeza. Você vê o nível de desgosto que o camarada proporcionou para a família, Pra família, né? A ponto do pai, da mãe pensar isso dele, né? Então, o que acontece? Leandro está há 3 anos comigo, né? Ele entende o chamado dele como obreiro hoje, fez curso também de coordenador e monitor de comunidade terapêutica e hoje é meu braço direito. Hoje eu saio e deixo a comunidade terapêutica na responsabilidade dele e sei que vai tocar tudo bonitinho, redondinho. É o camarada que faz correria comigo aí. E um grande cara. Vou fazer o bigodão aqui. Pô, é o primeiro do nosso podcast Conversa de Cadeira fazendo barba, viu? Você viu Conversando só? E fazendo barba. Para mostrar que o camarada é profissional, olha, viu? Versão 90. Aqui o negócio é sério. E o Adriano sempre inovador, né, cara? Já teve cara que a gente fez a triagem e fez o acolhimento dele através do trabalho que você tinha na rua, nas praças, né? Você fazia o corte de cabelo dos camaradas. Você me ligou uma certa madrugada, um certo dia da noite, eu creio que seja, não lembro bem. Mas você falou, ó, tem esse cara aqui, mandou vídeo, foto do cara, ó. Cortei o cabelo do cara agora aqui, o cara quer ajuda. Bora ajudar esse cara.
vamos lá resgatar o cara, né? Então é legal, é top o teu trabalho. E era um rapaz que você já tinha tentado ajudar ele, né? Já tinha tentado ajudar. Não era... E um rapaz que tem uma história bonita. É um profissional, é açougueiro, o pessoal conhece ele, fala bem, né? Fala bem, é inteligente. E esse cara, ele... E eu não sei como é que ele tá agora, né? Cara, o cara foi embora para Londrina. Hoje ele trabalha no mercado grande em Londrina, açougueiro. Ele casou com uma moça lá em Londrina, Sério? lá da Tudo igreja, isso? entendeu? Tudo isso já aconteceu na vida Cara, dele? se você ver, procura o Elvis no Facebook que você vai ver. Você vai ter Ele orgulho passou dele. aqui um dia. Ele passou aqui um dia e conversou comigo, mas depois nunca mais vi ele. Tá super bem. Você não viu porque ele tá em Londrina. Tá em Londrina, morando lá. Só de não ver ele na rua eu já fiquei contente, né? Tá. Só de não ver ele na rua a gente já ficou Casou, contente. tá super bem lá, entendeu? Então tem várias pessoas que passaram pelo projeto Passantar hoje que estão produzindo na sociedade, entendeu? Que eu fico assim olhando assim, caracas, é difícil, cara. Às vezes dá vontade de parar, dá vontade. Mas Deus nos dá ânimo, força, coragem e partimos para cima e vale a pena. Que bom. Cara, eu vou pensar assim, que bom que tem pessoas igual você, que pensa, que tem esse pensamento, que quer ajudar, porque parece, igual eu falei pra você um dia, né, fora das câmeras, parece que enxuga gelo, né? E se o cara for um cara desanimado, ele não vai ver esse 1, 2 ou 3 que ele vai conseguir recuperar, ele vai olhar, poxa, eu tô com 100 aqui, os caras não estão não aí pra mim, os caras não estão preocupados em se recuperar, o que eu vou ficar preocupado com eles, né? E aí você não recupera esses dois, porque não tem como você saber, né? Não está escrito na testa que vai ser aqueles dois. Para você recuperar aqueles dois, você tem que passar por todos eles. Você tem que acreditar em todos, não é verdade? Dos 11 acolhidos que eu tenho hoje na comunidade terapêutica, eu tenho 3 que se recuperaram, e que estão ainda comigo lá, que restituíram o casamento lá dentro, cara. Então. Entendeu? Restituíram o casamento. Não tem preço que pague isso. Você vê uma família unida novamente, uma família restituída. Um filho, uma esposa que sofriam, Sim. né? Porque tinha um pai nessa situação e de repente ter a vida novamente, né? Sim. Então, igual hoje, por exemplo, né? Eu fui buscar a esposa e o casalzinho de filho do camarada que veio de Ponta Grossa com o Babacar e levei lá na comunidade. Então você vê assim a felicidade da esposa, dos filhos, do próprio camarada que se recuperou lá dentro. Não tem preço que pague isso. Daí você vê assim, pô, eu não fiz o trabalho apenas assim em um camarada que era adicto, que era drogado, que estava usando droga. Não. Você trabalhou a família do cara, você recuperou, restituiu a família do cara. E não tem preço que paga isso. Com certeza. Só que eu gostaria de aproveitar o ensejo, a oportunidade. Sim. E aqui nesse papo de cadeira aqui, é papo de cadeira, né? Isso, conversa de cadeira. Conversa de cadeira, né? Conversa de cadeira aqui, através aí do Versão 90. Cara, se a sociedade em geral conseguisse olhar um pouco mais para o projeto Apacentar, entendeu? Como um trabalho sério, como um trabalho que recupera vidas, como um trabalho que transforma vidas, cara. As nossas igrejas, os nossos pastores, veja quantas igrejas nós temos em Telêmaco, né? Entendeu? Então, se cada um fizer um pouquinho de si, um pouquinho, cara, vai surgir muito mais efeitos, entendeu? A gente, nessa conversa de cadeira aqui, ó, a gente já está falando sobre tantos casos que deu certo, né? Com pouco apoio da sociedade, com poucas pessoas olhando para o projeto Apacentar. Você imagina se a gente tiver uma sociedade como um todo olhando? Porque, cara, um camarada ali na rua, viciado nas drogas, no álcool, mano, se não tiver alguém que olha pro camarada, é morte. E existe muito aquele preconceito, né? Tipo, Muito. pô,
que se lasque quem mandou entrar para esse caminho, né? Mas tem uma preocupação que a gente como sociedade e como cristão tem que analisar, que além de ele estar destruindo a vida dele, né? Às vezes ele está destruindo a vida de uma família, né? E o cara estando ali na rua, como é que eu posso dizer? Ele está aprontando, né? Ele está desgovernado, vamos dizer assim, né? Sim. Quando você recupera o cara, você ajuda várias pessoas, você ajuda a sociedade num todo, né? Sim. Você não ajuda só o cara. Sim. Você tira um cara da rua, um cara que quer roubar para usar droga, você resolve vários problemas da sociedade, né? Ontem eu ministrava a vida deles assim e falava sobre isso para eles. Cara, você chega aqui, ninguém acredita em você. Então não adianta você falar, entendeu? Você pode gritar, que ninguém vai te ouvir. As suas atitudes têm falado mais alto, né? Entendeu? Então, o que acontece? Quando você pensa que ninguém acredita em você, só Deus acredita em você, aí Deus começa a levantar pessoas que começam a acreditar em você. E quando o camarada, falei para eles, quando você começa a cuidar de você, esquece dos outros. Não esteja aqui por causa de esposa, por causa de pai, de mãe, de filho. Esteja aqui pela sua vida, por você. Que a partir do momento que você começa a cuidar de você, você já está cuidando de todo mundo, porque você já parou de dar trabalho para as pessoas. Você já não dá mais trabalho para a mãe. Sim. Você já não dá mais trabalho para o pai. Você não dá mais trabalho para a esposa. Você já não dá mais trabalho para a polícia, para a sociedade no geral, né? Entendeu? Então é muito importante isso aí. Vamos secar ele agora? Acho que agora não vai dar para ouvir nessa conversa, né? Mas vamos finalizar esse cabelão para você ficar show. Show, né? Pronto para a apresentação show, final. Né? E aí, João, quando a gente conversa com o secador, dá para ouvir? Não dá, João. Tem que cortar o secador mesmo. Joga o secador no microfone do cara? Que é o quê, né? Ó, vamos para. Aí, Moisés. A barba, qualquer coisa a gente passa na Vale depois, não vamos passar agora durante a conversa, tá? Tá. Depois que a gente desligar as câmeras, eu passo na Vale aqui. Ô louco, mas renovou? Pô, já renovou, né? Eu deixei o cabelo crescer bastante, e a barba também ficou uma semana sem fazer. Para vir aqui mesmo já para sair renovado, né? Daí aparece, né? O cara chegou lá igual um animal, mano. O cara chegou lá igual um animal, você é bonitão, velho. Vou lá. Passar uma pomadinha. Lá é o salão dos milagres mesmo, cara. O cara conseguiu até deixar o outro bonito. E aí, vamos lá, vamos finalizar o cabelo do nosso querido Moisés Miranda. Isso aí, Adriano. Primeira vez que eu vi você foi quando você trabalhava de marido de aluguel. Verdade. Legal, meu irmão. Verdade. Imaginava que você ia estar aqui na minha cadeira hoje, hein? Top contando demais. Essa história bonita, cara, uma história de superação, uma história também de responsabilidade com a sociedade, né, que você tem, que você comprou para você, mesmo sendo difícil. E eu quero dar essa oportunidade aí para você falar, por exemplo, para uma pessoa hoje que está passando por dificuldade, né, que passa pelo uso de droga, álcool, dá o teu conselho pela tua experiência e também pode falar aí os redes sociais aí, né, da casa, como as pessoas podem te ajudar, pode pedir aí, pode falar o que você quiser. Mas fala primeiro para a pessoa que está passando por dificuldade agora e acha que não tem saída, que não tem o que fazer. Verdade. Eu até não gosto de falar no começo ali que eu sou o pai do Gabriel Fly, porque eu não gosto de fazer entrevista, é o pai do Gabriel Fly. Não, eu gosto de ser o Moisés Miranda, que trabalha com a dicção. Né? Mas, para quem não sabe, o Gabriel, que é lutador do UFC, meu filho, a Gabriela, ela é estilista também, é minha filha, e tenho a Manuela e a Isabela, que são gêmeas de 10 anos também, que eu cuido há 7 anos delas sozinho também, e que vale muito a pena, né? Então, eu entendi realmente o propósito de Deus a partir do momento que eu olho para os meus filhos, né? Eu digo assim, pela experiência com a drogadição e pelos filhos que eu tenho na bênção, né, na direção do Senhor, cara, a droga não vale a pena, entendeu? E infelizmente tudo começa por uma saidinha, por um convite de um amigo para ir num barzinho, só uma cerveja não dá nada, dá sim, vai acabar terrivelmente nas drogas,
Ah, cara, mas só uma maconha para mim me parecer, para mim ficar igual aos meus amigos. Cara, não vale a pena. E essa maconha vai acabar numa droga química bem mais forte. E isso daí vai acabar nos 3 Cs que a gente prega, que são os Cs de chácara de recuperação, que é o primeiro C. Segundo lugar, é a cadeia, né? O C da cadeia, não tem outro caminho. E o terceiro C, que é o último C, que é o cemitério. Então, droga e álcool, tô fora, sai fora. Não vale a pena experimentar. Até porque, por exemplo, o álcool e a maconha, que são considerados, nada a ver aí, são hoje as drogas como que eu poderia dizer assim, responsáveis, né? As drogas mais responsáveis pela loucura, né? Pela loucura e pelas desgraças que acontecem nos acidentes, nas ruas, nas mortes, tá tudo sempre ligado aí, né? Dificilmente você vê falar, morreu fulano atirado, ou atirou alguém, ou tá preso, ou morreu, se não tiver um envolvimento com álcool ou com as drogas. Então, realmente não vale a pena, Adriano. Tá. E aquela pessoa que está vendo o teu trabalho, mas não tem o dom de fazer o mesmo trabalho que você, mas quer ajudar, mas não tem o dom de lidar diretamente com a situação. Porque não é dom, eu creio que é dom, não é para qualquer um lidar com a situação. Eu há 10 anos atrás, mais ou menos, eu fui dar carona para um pastor e ele não me conhecia, eu também não conhecia ele, simplesmente estava chovendo, alguém pediu para eu levar ele na casa de uma outra pessoa. Ele colocou as mãos nas minhas costas e falou, filho, Deus manda dizer para você, cuida dos meus, que de você cuido eu. Então, a partir desse momento, eu entreguei minha vida para Deus e eu cuido das pessoas sabendo que do meu amanhã, do meu futuro, do meu agora, Deus está cuidando, né? Tanto que eu estou aqui agora com vocês, né? Isso aí tudo é provisão de Deus. É um cuidado de Deus para as nossas vidas, né? Então, Deus purinho cuidando da gente, né? Deus purinho cuidando da gente. E se alguém quiser ajuda, não fique sofrendo sozinho, cara. Não fique sofrendo sozinho. Procura, o Adriano aqui, procura o pessoal do Versão 90, procura algum pastor da sua igreja e eles saberão onde nos achar. Se você não quiser, você pode procurar na rua Rio Iguaçu, número 20, Projeto Apacentar. Pode ligar direto no meu celular que eu atendo 24 horas, 429-9929-5744. Pede ajuda, a gente vai ajudar. E se você souber de alguém que precisa de ajuda, seja mulher, seja feminino, masculino, dependente químico menor, a gente não acolhe aqui na Apacentar em Telêmaco, na nossa unidade masculina, mas nós temos em Maringá outras unidades femininas que vão atender ao nosso chamado, tá bom? Então você tem meu telefone já, que é o 429-9929-5744, nas redes sociais nossas aí, contato.projetoapacentar@gmail.com, Facebook, Instagram, no nosso WhatsApp. E também, se você quiser colaborar, trazer a sua colaboração, você pode nos ajudar no Pix do Cicobi, que é o número do CNPJ 78227-910-1000 A sua ajuda de custo vai cair direto na conta do Projeto Apacentar Centro Terapêutico Transformando Vidas. Beleza, Adriano? Beleza. Valeu, meu amigo, pela oportunidade de conversar com você aqui no Conversa Cadeira, só que tem um desafio para te fazer. Eu sei que você é guerreirão aí, né? Acho que até no boxe dá para nós brincar, se não quiser. Nossa, aí, ó. Dá não? Muay Thai. Bem levezinho, né? MMA, dá pra ir também? Bem de leve. Mas pra mim não dá. O desafio é o seguinte, eu não aguento. Vamos, o seguinte, o desafio para o nosso convidado você viu que tem um rapazinho ali? Você vai cortar o cabelo dele agora. Aceita o desafio? Rapaz, não aceito, vou estragar o cabelo dele. Como não, rapaz? Aceita o desafio. O cabelo dele. Bom, se ele topar... Ele tá aqui pra isso, ele veio então, sabendo. Demorou. Bora então. Eu sabia que você não ia desistir. Demorou. É guerreirão, rapaz. Vamos cortar cabelo? É nóis. Valeu, vamos lá. Até cabelo estamos cortando.